Beleza, a aula está sendo gravada, a página 29 da apostila da aula 1, certo? A gente vai falar de linguagem C, então. Eu vou abrir o Dev. Pessoal, é o seguinte, na linguagem C, a gente utiliza, então, a gente falou do tipo inteiro, né, que era o int, né, bom, em primeiro lugar, eu vou fazer aqui o que a gente sempre faz. Eu vou colocar o... Pessoal, a minha conexão tá bem ruim, então eu vou parar meu vídeo, deixar só a reprodução aqui da minha tela, tá? Então, eu vou utilizar o include stdio, que era a biblioteca que a gente já estava utilizando, lembra dela? Vou utilizar o include stdlib, que a gente já estava usando essa biblioteca também, certo? Fora isso, então, eu vou iniciar o programa aqui. Aí, só para falar do que a gente já tinha visto, a gente declarava uma variável dando um nome para ela, né? Então, antes do nome da variável, a gente colocava, então, o tipo de dado que essa variável é, por exemplo, int para inteiro, né? Então, chamar de var1, por exemplo, variável 1. Então, era o tipo int, que era uma variável do tipo inteiro, certo? A gente poderia utilizar o float, var2, por exemplo, que era para variável do tipo... A gente chama do tipo real, sabe? Que são valores com casas decimais, certo? Isso aqui é um comentário, tá? Então, isso que tá ficando em azulzinho claro são comentários. Comentários, eles são ignorados pelo programa, certo? Então, o comentário é ignorado pelo programa. O que fica em negrito são palavras reservadas da linguagem, tá? Elas ficam em negrito. E os includes, que são as bibliotecas que a gente inclui, ficam em verde, certo? Então, são as cores aí que a gente utiliza, tá? Então, as variáveis poderiam ser do tipo inteiro para valores inteiros, variáveis float para variáveis do tipo ponto flutuante, né? Ou real, que a gente chama, ou seja, valores com casas decimais, certo? Posso apresentar, então, hoje mais um tipo, certo? Então, além do inteiro, do int, e além do float, a gente tem um terceiro tipo de variável. Os valores inteiros eram números inteiros, os valores do tipo float, eles só fazem de números também, né? Números com casas decimais. Agora, eu vou apresentar outro tipo de variável para vocês. Olha só, vai ser o tipo char. Tá vendo que a gente escreve char, ele fica negrito? Então, uma variável agora, ela vai poder ser int, para valores inteiros, float, para valores decimais, ou char, para caractere, certo? O char, ele armazena um único caractere. Uma letra A, por exemplo, uma letra B, um único caractere, certo? Então,
Nas outras linguagens, a gente utiliza tipos de dados que geralmente a gente chama de string. Por exemplo, o Java, ele vai ter uma variável do tipo string. Porém, a linguagem C, ela não tem essa variável do tipo string. O que seria essa string? Seria, então, ó, uma cadeia de caracteres, certo? Então, um valor do tipo char seria um único caractere. E um valor do tipo string seria uma cadeia de caracteres. No caso, uma palavra, por exemplo. Uma cadeia de caracteres é uma palavra, uma frase, tá? Certo? Porém, esse tipo aqui, esquece ele não existe em linguagem C. Então, se esse tipo string não existe em linguagem C, como que a gente armazena palavras ou strings? A gente chama de strings, tá? Em programação, o que a gente chamaria de palavra, normalmente, tá? Então, como que a gente armazena palavras dentro de variáveis? Lembrando que a variável, ela armazena, né, valores num espaço de memória. O char, ele só armazena um único caractere. Como que eu vou, então, armazenar uma cadeia de caracteres, uma palavra? Eu faço assim, ó. Eu abro e fecho esse colchetes e coloco um número dentro. Esse número dentro aqui, isso eu estou falando de uma maneira bem simples, na verdade o nome disso é vetor, só que eu não vou conceituar vetor agora, tá? Basta você saber, basta você saber, então, que dentro destas chaves tem um valor numérico, certo? E esse valor, ele vai armazenar uma cadeia de caracteres que tenha, no máximo, esse comprimento aqui, tá? Então, você quer uma palavra que tem até 20 letras, você coloca char, abre o colchetes, fecha, e dentro do colchetes, você põe o valor numérico, certo? Então, em linguagem C, não existe o tipo string, que seria a palavra ou cadeia de caracteres, mas a gente pode trabalhar com vetor de caracteres, e é esse valor numérico aqui, certo? Formando uma palavra, que é o que a gente chama de string em programação, certo? Porém, para poder trabalhar com estas palavras, eu vou precisar, então, de mais uma biblioteca. Então, a gente tinha duas até agora, né? Vamos colocar mais uma. Vai ser a include string.h. Essa biblioteca, ela vai ser responsável por entender isso aqui, tá? Então, como eu disse, as bibliotecas, elas armazenam trechos de código, né, que fazem com que o seu programa entenda determinadas palavras reservadas da linguagem, certo? Então, para que o seu programa entenda o que é esse char aqui, você precisa armazenar, então, você precisa incluir a biblioteca string.h, que é uma biblioteca da linguagem, então, certo? Então, aqui, imagina que eu quero armazenar o nome de uma pessoa. Então, eu escrevo char, coloco aqui entre as chaves o valor 20, porque eu quero armazenar um nome que tenha até 20. Porém, na verdade, eu vou fazer da seguinte forma. Eu tenho que escrever char e aqui eu tenho que colocar o nome da variável. Então, é uma variável que vai armazenar o nome. Então, eu escrevo nome, certo?
Então, aqui, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu estou reservando um espaço da memória do computador para ele armazenar uma cadeia de caracteres, ou seja, valores do tipo char, que são caracteres. Ele vai armazenar nesse espaço até 20 caracteres, incluindo espaço, certo? Então, caracteres mesmo, letras, tudo que é caractere. E aí eu tenho que dar um nome para esse espaço na memória, né? Então eu vou chamar de nome, porque aqui no caso eu quero armazenar meu nome dentro dessa variável. Então eu chamo a variável de nome, mas a variável poderia ter qualquer nome, poderia chamar var1, poderia chamar a, certo? É só um nome de variável normal, tá? Você dá um nome para essa variável, eu vou chamar de nome então, certo? Vou criar mais uma variável e chamar de nome. E vou colocar 20 também. Certo? Então, eu vou usar duas variáveis em que eu vou armazenar meu nome e meu sobrenome. E aqui, como que eu faço o armazenamento destes valores, então? Então, como que eu armazeno, né, o meu nome, por exemplo, meu nome entre aspas, assim, porque é um caractere, tá? São caracteres. Valores numéricos, você poderia colocar só o valor numérico, se fosse uma variável numérica, por exemplo. Porém, desta forma aqui, a gente vai colocar entre aspas, porque são valores caracteres. Aí, pessoal, eu utilizo aqui, para poder usar, né, essa string aqui, essa biblioteca que eu incluí, é strcpy. Essa daqui, esse strcpy, ele é uma palavra, né, reservada da linguagem, é uma função, na verdade, que vai servir para eu armazenar. Então, ela vai ser utilizada, na verdade, para copiar o conteúdo de uma variável, né, para outra. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar da seguinte forma, vocês já vão entender. Talvez esteja confuso agora, mas vocês já vão entender. Então, aqui eu vou colocar nome, por exemplo, que é a minha variável aqui, que por enquanto está vazia. E aqui dentro, então, eu vou escrever meu nome, entre aspas. Como é um valor do tipo char, é sempre entre aspas o que eu quero armazenar dentro da variável, tá? Então, é diferente do valor inteiro, por exemplo, em que você só digitava o valor numérico. Aqui tem que ser entre aspas. Então, o que eu estou fazendo aqui? Na minha variável nome, que ela tem o comprimento de até 20 caracteres, eu estou armazenando o meu nome dentro dessa variável. Então, eu utilizo a string copy, na verdade, str de string e cpy de copy, tá? Então, a string copy eu utilizo para poder colocar o meu nome, que é a minha variável, e depois da vírgula eu coloco o que eu quero armazenar dentro desta variável, certo? Então, agora aqui eu vou utilizar, tá dando para entender? Eu vou utilizar o strcpy. Então, eu tinha colocado o sobrenome, né? Então, eu vou colocar o sobrenome aqui, que foi o nome que eu dei para esta variável. E aqui, então, eu vou pôr o meu sobrenome.
tá? É um dos meus sobrenomes. Então, eu armazenei, né, esses valores aí, tá? Então, eu utilizei o string copy para poder armazenar o meu nome dentro da variável nome, o meu sobrenome dentro da variável sobrenome. Aí existe uma outra palavra reservada, então, além do string copy, que vai ser a str também de string, só que é cat, tá? Ela vai servir para concatenar dois valores, ou seja, juntar eles numa coisa só, tá? Então, é isso que essa variável, essa função aqui vai fazer, tá? Então, é exatamente isso que eu vou fazer aqui. Então, eu vou colocar essa função start e vou utilizar vou colocar aqui o sobrenome. Sobrenome, nome. Então, eu estou concatenando essas duas coisas e juntando, certo? Em uma única variável, juntando numa única coisa. Então, na verdade, vou deixar sem isso aqui agora. Eu acho que vai ficar muito confuso se eu for colocar isso aqui junto agora. Eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar o printf aqui, então, para exibir esses valores. Vou escrever aqui nome, 2 pontos. Aí vocês lembram que a gente fazia aquela concatenação? Olha, eu vou abrir um outro programa das aulas passadas só para mostrar a concatenação. A gente utilizava o porcentagem F porque era um valor do tipo float, lembra? Então, quando a gente queria exibir um valor do tipo float, como esse aqui, né, que é float, a gente punha porcentagem F. Se a gente queria exibir um valor do tipo inteiro, a gente, né, então se fosse um valor do tipo inteiro, a gente punha porcentagem D. Lembra disso? Isso é tranquilo, né? Então, aqui, como que a gente exibe? Então, o inteiro é porcentagem D, o float porcentagem F, e a string? String a gente utiliza da seguinte forma: a gente coloca porcentagem S, tá? S de string. E aqui eu vou colocar nome, então, para exibir. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Criar uma pasta aqui, aula 02010. Certo? Consegui exibir, então, tá? Então, aqui, o porcentagem F, né, vai concatenar com o nome. Certo?
se eu quiser, então, colocar, por exemplo, printf, então aqui eu vou colocar sobrenome, espaço, né, porcentagem S, e aqui sobrenome. Então, se a variável que eu estou colocando aqui é uma variável do tipo char, eu ponho o porcentagem S para fazer essa leitura, certo? Para fazer essa exibição, desculpa, tá? Eu posso tirar esse texto daqui e colocar somente, ó, nome completo. Certo? Beleza? Tranquilo até aqui, gente? Não é difícil, né? Essa leitura aqui, ela é até tranquila. Tranquilo até aí, né? Beleza? Vamos fazer, então, uma leitura de valores de uma forma diferente. Então, esse exemplo aqui, pessoal, eu não vou passar o programinha para vocês, não, eu vou fazer assim, eu vou mandar o print dele, porque é muito legal que vocês digitem, tá? É muito legal que vocês digitem o programa, então você vai olhando o print, né? E digita o programa, que aí você já vai memorizando essas estruturas, tá? Vamos fazer mais um, então. Include stdio.h, include stdlib.h e o include string.h. Lembrando que a gente colocava esse stdio para que ele possa entender o printf e o scanf, né? A gente coloca esse stdlib por causa do setLocale, que é o acento lá, né? Para que ele possa entender a acentuação em português. E agora a gente está colocando a biblioteca string.h para que o computador entenda, então, que a gente está trabalhando com caracteres, certo? Então, dependendo do que você for fazer, pode ser que você precise de um monte de bibliotecas, cada biblioteca com uma função, tá? Lembrando que essas bibliotecas, elas são nativas da linguagem C. O que significa isso? São bibliotecas que elas foram criadas, desenvolvidas especificamente, né, para a linguagem, para essa linguagem. Você pode criar bibliotecas também, né? Existem outras pessoas que não são os desenvolvedores do C que fazem bibliotecas e elas podem ser incluídas. Porém, essas bibliotecas aqui, elas são especificamente da linguagem mesmo, tá? Então, aqui, ó, eu vou utilizar o int main, que é a abertura e o fechamento do programa. Lembra do setLocale? Então, ó, o setLocale, ele era para a gente corrigir a acentuação na nossa língua, então, né? A gente colocava o LCAL,
porque a linguagem é nativa do inglês e o inglês não tem acentos, não tem os acentos que a gente utiliza, certo? Então, por isso que a gente precisa do set local para que ele possa entender os nossos caracteres acentuados. Não que ele não vai acentuar para a gente, tá? Ele vai simplesmente entender a hora que eu colocar um A com tio, por exemplo, ele vai entender que isso aqui é um caractere e vai exibir na tela, certo? E agora aqui eu vou fazer uma variável do tipo char, que eu vou chamar de nome também. Então, o nome, vou colocar 20. Eu acho que nenhum nome de pessoa vai ter um comprimento maior do que 20 caracteres. Na verdade, 20 é até bastante, né? Em seguida, eu vou colocar aqui uma variável do tipo char também, que eu vou chamar de sexo. Olha só, se eu quiser que a variável do tipo char armazene somente um único caractere, eu não preciso fazer isso, tá? Não preciso fazer isso. Se ela for armazenar só um caractere, é só você colocar assim, ó, char sexo. Então, eu quero armazenar o sexo da pessoa e eu quero armazenar com F para feminino e M de masculino, tá? Então, é só o char. Daqui a pouco vocês reclamam do não binário, né? Não sei se é a turma de vocês aqui. Binário. Mas o sexo, então, a pessoa vai digitar só uma letra, F para feminino ou M para masculino, certo? E agora aqui um inteiro que eu vou chamar de idade. Aí eu vou colocar, então, um printf. Vou ler, né? Vou ler esses valores. Eu mostrei, né, como colocar direto aqui, né, os valores e como exibir eles. Mas como que a gente faz para ler esses valores? Então, para ler esses valores, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar uma mensagem, né, para a pessoa. Digite o seu nome, informando a pessoa que ela tem que digitar o nome dela. Vou colocar um /N aqui, que é para a pessoa digitar na outra linha, né? Aqui eu vou colocar um scanf para ler esse nome. Eu falei que se fosse uma cadeia de caracteres, a gente utiliza o S, né? O porcentagem S, certo? Então, aqui no scanf também. Lembrando que isso, a gente precisa colocar o ponteiro é o e-comercial, nome. Então, aqui eu vou estar lendo uma cadeia de caracteres, no máximo até 20, né? E armazenando na variável que eu chamei de nome, beleza? Em seguida, eu vou colocar um printf de novo. Aqui eu vou estar colocando digite o sexo. E aí eu vou pôr, entre aspas, M para masculino, F para feminino. Porque aqui eu não quis que a pessoa armazenasse a palavra toda feminino ou masculino. Ela vai armazenar somente uma letra. Tanto que eu não coloquei aqui o comprimento, tá vendo? Tá? Vai armazenar somente uma letra. E como que a gente lê uma letra, então? Vai ser com porcentagem S? Não. Tá? Esse porcentagem S é somente para fazer a leitura de uma cadeia de caracteres, tá? Para fazer a leitura de um único caractere, eu vou ler também com scanf, porém, eu não vou usar porcentagem F, eu vou usar porcentagem C, tá? Porcentagem C.
e aqui o ponteiro sexo. Então, se eu tenho uma cadeia de caracteres, como, por exemplo, o nome da pessoa, 20 caracteres, por exemplo, até 20, tá? Poderia ter 1, 5, 15, até 20. Eu utilizo o porcentagem F para exibir esse valor no printf ou ler esse valor no scanf, tá? Se for um único caractere, eu não coloco aqui o comprimento, eu só escrevo char e o nome da variável. Aí, para ler essa variável que é só um caractere, eu utilizo porcentagem C, tá? Então, o porcentagem S para ler uma cadeia de caracteres e o porcentagem C para ler um único caractere, beleza? Então, F para feminino. E agora vamos ler o inteiro? O inteiro é fácil, né? Então, print F. Peraí, eu acho que eu preciso de barra N aqui, né? Um barra N aqui. O barra N é a quebra de linha, certo? Quebra de linha, o barra N. Então, print F. Acho que eu vou pôr outro barra N aqui. É para cá, gente, eu errei aqui. Olha só, a barra é ao contrário aqui, tá? Vocês são muito quietinhos, gente. Então, aqui, eu vou falar para a pessoa, digite a idade. Digite a idade, e aí a idade é um inteiro. Eu vou ler esse inteiro com scanf. Hoje é sexta-feira, né? Mas... Então, digite a idade é um inteiro, então inteiro é a porcentagem D. E-comercial não, é ponteiro, tá? Aqui é ponteiro. Ponteiro, idade. É mais fácil fazer com puts. Mais fácil fazer com puts, realmente. Eu gosto mais do printf e scanf, mas dá para fazer com puts também. Que aí não precisa ficar dando barra N, né? É legal, Guilherme. O puts a gente não precisa ficar dando barra N. Então, aqui eu vou exibir esses valores lidos. Vou começar com barra N. Então, eu vou colocar aqui porcentagem S, porque eu vou exibir o nome que foi digitado. Tem porcentagem D, porque eu vou exibir a idade. Do sexo, porcentagem C. Então, nome, que é porcentagem S, né? Porcentagem S, que é o nome. Porcentagem D, que é a idade, que é o inteiro. E o porcentagem C, para ler o caractere, que é o char. Certo? Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Exemplo 02. O que aconteceu com esse site local? Aspas. É verdade. A biblioteca local, né? Obrigada, gente. Ó, vocês estão espertos, hein?
A biblioteca locale.h não é string, então. Não é a stdlib, então. Eu tô errando a biblioteca aqui, gente. Peraí. Não. Realmente. A stdlib eu vou precisar dela também. Gente, eu nunca sei tirar esse negócio aqui da frente do... Ah. Nossa, obrigada, gente. Gente, é legal que vocês corrigem, que eu tô vendo que vocês estão prestando atenção. Gente, hoje eu tô com uma dor de cabeça e sexta-feira é sempre mais difícil, né? Bom, vamos lá. Agora é para rodar. Então, digite o seu nome. Digito meu nome. Hoje, eu não fiz a leitura do... Não, imagina. É, né? Pois é. Oxa. Deixa eu ver o que aconteceu com o sexo aqui. F. Ele não leu o sexo. Vou colocar diferente aqui. Vou colocar esse sexo. Ele tá com algum problema aqui, gente. Vou colocar o sexo 2. E vou ler como S mesmo. Não entendi por que ele não leu o meu. Vamos ver. Oxe, eu errei, peraí. Não sei o que está acontecendo com essa variável sexo aqui. Deixa eu colocar 20. Só com caractere. Ai, desculpa. Aqui eu tenho que trocar para essa. Pessoal, depois eu vejo por que o... Depois eu vejo por que o porcentagem C ali não deu certo, tá? Peraí, eu acho que eu sei o que é. Aqui, pessoal, então é o seguinte, na verdade, eu sei o que aconteceu aqui quando eu coloquei aqui o porcentagem C, esquece o porcentagem C por enquanto, que ele vai funcionar de uma maneira um pouco diferente. Então, vamos falar só do char por enquanto, né? Do char, que seria uma cadeia de caracteres. Sem o caractere aqui, a leitura vai ser um pouco diferente. Ela vai precisar de uma função chamada fush, que é para poder fazer
ela precede a entrada de dados do tipo string, do tipo char, na verdade, tá? Então, mas só que eu não vou falar disso agora, tá? Porque senão é muita coisa. Então, a gente fez aqui, tá vendo? A pessoa digitou o nome, a pessoa digitou o sexo, a idade, e aqui eu tô subindo estes valores, então, certo? Vou fazer mais uma. Vocês falaram de uma lista de exercícios, né? É que eu não tenho uma lista de exercícios específica só com caracteres, mas eu vou introduzir mais um conceito semana que vem. Eu vou... Isso, faltou essa função, exatamente. Mas depois eu falo dela, não vou falar agora, não. Então, eu vou introduzir depois mais um conceito que vai ser o de if, né? E aí, depois disso... Exatamente. É isso mesmo, Leandro. Tá certinho. Olha só, esse daqui é o exemplo 2, então ele não tá inteiro aqui, né? Desculpa, eu printei ele sem estar inteiro. Deixa eu colocar inteiro aqui. Esse negócio não tem como apagar, né? Ele não permite que você apague, então eu edito ele, fica tudo certo. Tá? Então aqui, ó, eu tô colando aqui os programas de hoje. Vamos fazer mais um? Fazer mais um assim nesse sentido? Então vamos lá. Eu tenho que incluir, então, o include stdio.h, include stdlib.h, vou incluir a string.h e vou incluir a locale, né? A locale.h. Beleza? Todas essas bibliotecas. Eu tenho a impressão de que eu não preciso dessa biblioteca aqui. Peraí, pessoal, acho que eu tô falando besteira para vocês, mas eu acho que essa biblioteca eu realmente não preciso dela, tá? Então, ó, você tirou a biblioteca, o programa rodou, é porque você não precisava dela. Tá? Ó, funcionou sem ela. Na verdade, eu não sei porque eu tinha colocado aquela biblioteca. Em algum momento, eu devo ter usado algo que usou aquela biblioteca. Porém, a gente não precisa dela. A stdio, para que ele entenda o printf e o scanf, a string por causa do caractere e a locale por causa da acentuação, certo? Então, eu vou tirar essa daqui. Quanto menos coisa no código, melhor, tá? O código não tem só que funcionar, ele tem que funcionar com o mínimo de código possível. Então, não coloque coisas inúteis no seu código, tá? Coisas que você não vai usar. Então, set locale, LC, all e as aspas. Então, para que ele entenda a acentuação é importante, né, em se tratando de caracteres. Eu vou colocar um char nome aqui, que eu vou armazenar o nome da pessoa. E eu vou colocar um outro char time. Time que a pessoa torce. Certo? Então, char para armazenar o nome da pessoa, char para armazenar o time, tá? Então, printf
digite o seu nome, /N, porcentagem S, nome, leitura do nome, então, em seguida, outro printf, N, digite seu time, o scanf, então, porcentagem S, porque eu vou ler um caractere, time, e aqui eu vou exibir lá fulano, que é o porcentagem F. Por uma vírgula depois do nome, né? Vocativo leva vírgula. Você torce para o então aqui nome, time, N aqui, exemplo 03. Vamos lá, digito meu nome, digito meu time. Opa! Legal, né? Ó, quem falar que tá quem fizer piada com o Mundial vai ficar com I de média, hein? Beleza, pessoal, eu vou colocar, então, este exemplo. Que é o exemplo 3. Deixa eu ver se ele está inteiro aqui. 3 exemplos, então, para vocês digitarem, certo? É, né? Vocês queriam fazer usando o... então, né, a gente fez utilizando o printf scanf. A gente poderia utilizar outra função. Seria o puts. Deixa eu ver se eu tenho mais algum exemplo aqui. Pessoal, aqui na apostila, deixa eu abrir a apostila aqui. Ó, ela está sendo exibida para vocês, essa apostila, aqui nos arquivos, essa daqui, tá? Ó, aula 1.21.08. E eu tô usando a página 24 dela. Não é a 24, não, peraí.
que era 28. Não. É a página 29, tá? Então, aqui, ó, página 29, tá? Vou colocar aí. Olha só. Então, aqui ele está explicando tudo o que eu falei, como trabalhar com strings. Aqui, a função que eu mostrei para você é o string copy, tá? Porém, tem outras aqui, tá? Ele tem esse exemplo aqui que é com o nome, só que aqui ele já está colocando if else, tá? Esse if else eu ainda não falei dele, certo? Então, a página 29, depois deixa eu ver que outra página que ele dá um exemplo legal aqui. Esse da página 34. Vou colocar as páginas aqui para vocês. A página 34 também tem um exemplo legal. A função gets. A função gets é outra função que a gente utiliza, mas eu não falei dela, tá? Pessoal, acho que são mais estes exemplos aqui mesmo, certo? Pessoal, alguém não entendeu alguma coisa desse código? Tá difícil de compreender algo desses 3 exemplos aqui? Pessoal, então, eu vou pedir para vocês praticarem, certo? Olha só, os exemplos estão aqui printados, certo? Ó, o exemplo 1, 2 e 3 estão printados aqui. Então, eu vou pedir para vocês lerem, né, essas 2 páginas aqui. Não, eu acho que na aula passada foi teórica, né? Na aula anterior eu acabei esquecendo do site Locato, mas eu falei dele na primeira aula, né? É porque, ó, eu vou tirar ele só para mostrar. Esse barra aqui, pessoal, ele é comentário. Ele é comentário. Então, imagina que você tem uma linha de código que ela está com problema, por exemplo, ou então você quer tirar, mas você não tem certeza que você vai tirar aquela linha de código. Você põe assim, ó, barra na frente, aí o que ele faz? Ele ignora essa linha, tá vendo? Ele fica em azul clarinho, ele passou a ignorar essa linha, então. Então, eu comentei essa linha, então a gente comenta uma linha de código, e esse comenta é só fazer o barra, a gente comenta uma linha de código quando a gente quer excluir esse código do sistema. Lógico que você poderia, ao invés de fazer esse comentário, você poderia simplesmente fazer assim, apagar a linha, tá? Porém, eu não quero apagar, né? Pode ser que eu use de novo. Então, o certo é você comentar o código, tá? Então, eu vou comentar esse código, ou seja, eu vou ignorar essa linha de código só para mostrar o que ele acontece sem a acentuação. Se bem que aqui não tem nada com acento que eu vá digitar, né? Mas um nome com acento, por exemplo, Fábio, que é um nome acentuado, né? Não, acho que não tem nenhum time com acento, né? Mas, enfim, imagina que você coloque um acento. Nada a ver o acento, mas tudo bem. Olha só, tá vendo o jeito que ele apareceu aqui? O acento? Aqui ele até deu certo, por um acaso, essa letra aqui deu certo no acento. Mas aqui, tá vendo? No olá não deu certo, no você não deu certo, tá? Então, sem esse set locale, ele não entende palavras acentuadas, ele só entende o alfabeto inglês mesmo, que tem só as letras de A a Z, maiúsculas e minúsculas. E a gente, além, né, das letras de A a Z, maiúsculas e minúsculas, a gente tem várias outras letras, como, por exemplo, C cedilha, o A com o tio, o A com acento agudo, o A craseado,
Tem um monte, tá vendo? Todas essas letras aqui são compreendidas pelo site Loqueio, porque são da nossa acentuação, tá? Aí, olha só, o que eu digitei aqui e o que ele entendeu, tá vendo? Sem o site Loqueio. Agora com que eu já tinha colocado, né? Vamos ver. Com o site Loqueio. Deixa eu colocar aqui cedilha, acento. Ele não. Aqui a leitura do nome ele não entendeu realmente. A leitura das strings. Eu tenho que ver por que o site Loqueio não funcionou aqui. Porém, no restante do código ele deu certo, tá vendo? No olá, no você, na leitura ali da string ele realmente não deu certo. Eu tenho que ver por que isso aqui não deu certo. Mas basicamente ele vai servir então para a gente corrigir a acentuação, certo? É isso que ele faz então. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma dúvida? Alguém que perguntar mais alguma coisa? Então, eu vou deixar esses 3 exemplos para vocês digitarem aí. Faz a leitura destas páginas da apostila, página 29, página 34. Se puder, ler a apostila toda, tá, gente? Ó, essa apostila tem 68 páginas. Eu acho muito legal se vocês lerem a apostila e falarem, né, se tem algo muito incompreensível nela, tá? Ela é uma apostila do Centro Paula Souza, esse cara que desenvolveu essa apostila, ele é um excelente programador, por isso que eu compartilhei essa apostila com vocês. Beleza, pessoal? Mais alguma pergunta? Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar aqui, tá?